Boa tarde, gente. E vamos dar sequência aqui no estudo da tabela periódica, passando hoje para as propriedades periódicas. O que são propriedades periódicas e o que são propriedades aperiódicas. Propriedades periódicas são propriedades que variam de acordo com o crescimento ou o decréscimo do número atômico. São propriedades que crescem e decrescem por períodos. As propriedades aperiódicas não, são propriedades mais gerais. A gente dá um enfoque, um único enfoque na verdade, às propriedades periódicas, que são as que interessam verdadeiramente a gente. Duas dessas propriedades, eu sempre digo isso, são as que a gente deve focar bastante. Por quê? Porque a partir delas você conhece todas as outras. E quais são elas? É o raio atômico, o raio que serve para medir o tamanho do átomo. Então, o raio, teoricamente, seria isso aqui, ó. A gente tem uma esfera, a gente considerando o raio como sendo um círculo perfeito. Raio é a distância do centro à extremidade, no caso a metade do diâmetro aqui. Então, teoricamente, é o que a gente vai fazer aqui. Como a gente não tem valores aqui para atribuir, isso só é possível experimentalmente, a gente vai por comparação. A gente vai dizer, tal elemento tem um raio maior que aquele outro, e assim sucessivamente. Então, para a gente analisar o tamanho do raio, a gente tem que considerar a tabela periódica de duas maneiras, de duas divisões, que é a forma como a tabela é dividida, que são nos períodos e nas famílias ou grupos. Eu peguei aqui inicialmente dois elementos de uma mesma família, o lítio e o sódio, que são da família 1A. Fiz a distribuição aqui, 1s2, 2s1, e aqui do sódio 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. E trouxe aqui, esquematizei o lítio, primeira camada dele. Vejam que aqui o lítio só tem duas camadas. Então, primeira camada e segunda. Só estou colocando aqui a quantidade de elétrons da última camada, que é 1. E o sódio, a mesma coisa, ó, 1, 2, 3. O sódio tem 3 camadas, 1s2, 2s2, 2p6 e 3s1. Na primeira camada do sódio eu tenho 2 elétrons, na segunda temos 8 e na terceira a gente só tem 1 elétron. Então, olhando aqui, a gente percebe o que? O lítio tem 2 camadas, o sódio tem 3 camadas. É bem lógico aqui a gente perceber que o sódio é maior que o lítio. Então, numa mesma família na tabela periódica, por exemplo, aqui na família da família 1A, hidrogênio, que não é um metal alcalino, mas está lá, lítio, sódio, potássio e por aí vai, rubídio e frâncio. Então, quanto mais embaixo o elemento estiver, mais camadas ele vai ter. Consequentemente, maior será o seu raio atômico. Então, é por isso que a gente diz que o raio atômico, numa mesma família, ele cresce de cima para baixo. Bom, e se a gente considerar elementos que estejam em famílias diferentes e no mesmo período? Aqui eu peguei o lítio e o oxigênio. Ambos se encontram no segundo período. Então, ó, se eles estão no segundo período, a gente já sabe que eles têm, cada um deles, 2 camadas. Já não dá para a gente usar o critério que a gente usou aqui em cima, ó, número de camadas, porque aqui no mesmo período o número de camadas é igual. O lítio tem 2 camadas, o oxigênio também tem 2.
Na última camada do lítio eu tenho 1 elétron, na última camada do oxigênio eu tenho 6 elétrons. Gente, o que vai pesar aqui, o que vai fazer a diferença no tamanho desse átomo, no raio desse átomo, é a chamada carga efetiva, que pra gente aqui vai ser o número de prótons. Então, quem tiver maior número de prótons vai atrair com maior intensidade os elétrons. Então, eles serão mais atraídos, eles vão se aproximar mais do núcleo, deixando esse átomo assim menor. Aqui no lítio a atração é menor, então ele fica mais solto, logo a última camada fica mais distante do núcleo. Então, o raio é maior. Como o número atômico nos períodos ele cresce da direita para a esquerda, o número atômico cresce da esquerda para a direita. Só que aqui é o contrário, né? Quanto maior número atômico, menor vai ser o raio. Então o raio vai crescer nesse sentido aqui. Quanto menor for o número atômico, maior vai ser o raio. Isso a gente considerando elementos no mesmo período. Então, se os elementos estiverem no mesmo período, aquele que tiver menor número atômico vai ter um maior raio atômico. Certinho? Bom, há de se considerar aqui também a questão dos cátions e dos ânions. Então, quem tem raio maior, o cátion ou o elemento neutro? O ânion ou o elemento neutro? Vamos ver aqui nesses dois exemplos, do sódio e do flúor. O sódio elementar, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. E o sódio metálico, o sódio em solução, que é o sódio mais 1. 1s2, 2s2, 2p6. Percebam que o cátion ele só tem 2 camadas. Ele perdeu a última camada para se estabilizar. O sódio elementar tem 3 camadas. Obrigatoriamente, esse aqui, com certeza, é maior. Se ele é maior, a gente pode afirmar que um elemento neutro sempre vai ter um raio maior do que o seu cátion correspondente. E para ânions, para ânion ocorre isso aqui, ó. O flúor, 1s2, 2s2, 2p5. Aqui 1s2, 2s2, 2p6, porque ele ganhou um elétron. O que é que a gente vai ter aqui, gente? Eu tenho 9 prótons em cada núcleo desse. Aqui ele vai atrair 7 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nesse daqui de baixo, ele vai atrair 8 elétrons. Onde é que a atração é mais efetiva aqui? Onde ele tiver uma menor quantidade de elétrons. Esses 9 prótons com certeza atrairão esses elétrons para mais próximo de si. Então o ânion aqui vai ter sempre um raio maior do que o seu átomo neutro. Então o F-1 é maior do que o F0. Então de raio, é basicamente isso aqui que a gente precisa saber. A gente vai passar agora para a segunda propriedade bem importante, que é o potencial ou a energia de ionização. E o que vem a ser o potencial ou energia de ionização, gente? O potencial ou energia de ionização é a energia que se usa para retirar, para arrancar um elétron de um átomo no estado gasoso. Então, você tem aqui um átomo no estado gasoso, você aplica uma energia para transformar esse átomo num cátion. E está aqui o elétron.
Como é que a gente vai determinar a quantidade dessa energia? Quando é que é necessário se usar muita energia para arrancar um elétron? Gente, quanto mais o elétron estiver atraído ao núcleo, mais difícil vai ser de você retirá-lo. Logo, você vai precisar usar uma quantidade de energia maior. Então é por isso que a gente pode fazer essa relação aqui, ó. Quanto menor o átomo é menor por quê? Porque a força de atração do núcleo para com os elétrons é grande. Então, quanto menor o átomo, maior a sua energia de ionização. Então, quanto menor for o raio atômico, a gente viu que ele cresce assim, ó. Raio. Quanto menor for o raio, maior o potencial de ionização. Se o raio cresce assim, o potencial vai crescer de forma inversa. Então, elementos que tiverem um raio atômico grande, você não vai precisar usar tanta energia para transformá-lo num cátion. Isso aqui é bem prático mesmo, ó. Os elementos que têm raio maior são os metais. E os metais têm muita facilidade para perder elétron. Você não precisa usar muita energia para transformar um metal num cátion. Diferente dos ametais. Que se você precisar fazer isso, você vai precisar de uma quantidade de energia bem grande. Tem um exemplo aqui para umas questões que às vezes complicam um pouquinho. Só vou mostrar aqui. Depois a gente exercita. Que é isso aqui, ó. A gente pode retirar quantos elétrons a gente quiser de um átomo. Sempre que você retira um, a próxima energia de ionização vai ser maior. Então eu peguei aqui o exemplo do sódio. A primeira energia de ionização do sódio é 496 kJ. Então o sódio, a gente já viu, ele se apresenta desse jeitinho aqui. Na última camada ele tem um elétron, na penúltima ele tem 8 e na primeira ele tem 2. Então, para você tirar esse elétron aqui, você gasta 496 kJ. O que se observa na segunda energia do sódio, a segunda energia vai ser que elétron? Esse aqui já saiu, ó. Então vai ter que ser desses 8 aqui. Para você arrancar um elétron desse aqui, observa a diferença. Para arrancar o primeiro aqui, que estava sozinho na última camada, você gastou só 496. Mas para tirar um desses aqui, um desses 8, que está bem atraído ao núcleo, você vai usar 4.560 kJ de energia. Então percebam que o salto que se dá aqui é imenso. Esse salto, essa diferença de potencial de ionização, gente, caracteriza sempre quando você pula de uma camada para outra. Como assim? Esse primeiro elétron está na terceira camada. Esse valor aqui foi para 4.560 porque o próximo elétron é de uma camada inferior. Então nunca numa mesma camada você vai ter uma explosão tão grande assim de energia. Aí percebam aqui que eu tirei esse segundo, 4.560. Do terceiro foi para 6.900. Perceba que a diferença não é tão grande assim. Aqui aumentou 10 vezes e aqui aumentou 50%. Então é uma diferença estrondosa, certinho? Mas é bom vocês lembrarem que o potencial é a medida da energia que se usa para arrancar um elétron da última camada de um átomo no estado gasoso. Aqui é o raio que cresce assim, e aqui quem cresce assim é o potencial de ionização. Bom, a gente vai passar agora para outras propriedades de ionização, que são bem parecidas, vamos dizer assim, e que seguem o comportamento do raio e do potencial de ionização.
A primeira delas é a afinidade eletrônica, ou eletroafinidade. O que é isso? Energia liberada quando um átomo neutro no estado gasoso ganha um elétron. Primeiro, quais são os elementos na tabela que têm maior tendência a ganhar elétrons? São os ametais, né? Eu poderia fazer o seguinte: o cloro gasoso, quando o cloro ganha um elétron, o cloro se transforma em Cl-. Isso aqui se encaixaria perfeitamente para o cloro. É de se prever que os elementos da família 7A são os que têm maiores potenciais de energia de afinidade eletrônica ou eletroafinidade. Então, os ametais são os que apresentam esses valores maiores. A afinidade eletrônica ela cresce exatamente da mesma forma que o potencial de ionização, que é da esquerda para a direita e de baixo para cima. Outras duas propriedades que a gente tem, importantíssimas aqui agora, mas que também são apenas comparativas, são a eletronegatividade e a eletropositividade. O que é a eletronegatividade? É a tendência que um átomo tem para ganhar elétrons. Eletropositividade, tendência que o átomo tem para perder elétrons. Onde é que se encontram os elementos que têm maior tendência a ganhar elétrons? Não se esqueçam que são os elementos que se encontram principalmente aqui nessa partezinha da tabela. Com exceção, não esqueçam, dos gases nobres. Os gases nobres não têm nem eletronegatividade nem eletropositividade. Eles não têm tendência nem a ganhar nem a perder elétrons. Eletropositividade, os que têm maior tendência a ganhar são os que encontram-se aqui. A gente pode fazer relação aqui lá com raio e com potencial. Quem tem maior eletronegatividade tem maior potencial. Só não esqueçam que no potencial a gente considera os gases nobres, porque neles é que a gente usaria a maior energia para arrancar um elétron da última camada, porque eles já são estáveis. Mas não se encaixariam aqui na eletronegatividade. Por quê? Porque eles não têm tendência a ganhar elétrons. E a eletropositividade é muito semelhante ao raio. Os elementos que têm maior raio são os que têm maior tendência a perder elétrons. Então o raio cresce de forma semelhante à eletropositividade. E o que viria a ser a reatividade química? Reatividade é a tendência a reagir, tudo bem. Agora, quais são os elementos que têm maior tendência a reagir? Bom, aqui, gente, nós temos que analisar os dois lados. Existem os elementos que têm tendência a reagir ganhando elétrons e tem os elementos que têm tendência a reagir perdendo elétrons. Ora, e aí? Quem tem mais tendência a reagir? O frâncio ou o flúor? Bom, a gente não tem como fazer essa comparação. O que a gente vai fazer aqui agora é isso aqui, ó. A gente vai dizer que os elementos que estão no meio da tabela são pouco reativos. Os que estão nas extremidades da tabela são bem reativos. Exemplos aqui de elementos pouco reativos, bem do nosso cotidiano. O AU, que é o ouro. Por que é que as pessoas fazem aliança, joias com ouro e não com ferro? Porque o ferro vai reagir facilmente. O ouro tem muita dificuldade para reagir. Então, ele é pouco reativo, ele só vai reagir em condições específicas. Ouro, platina, prata, o cobre. Então são metais que estão bem aqui
no centro da tabela e que são considerados pouco reativos. Outro nome que se dá são os metais nobres. Assim como a gente tem os gases nobres, a gente tem os metais nobres. Essa nobreza indica o quê? Que não se mistura com ninguém. E funciona com uma monarquia. Na monarquia, a classe nobre, a nobreza, ela não se mistura com os plebeus. Aqui é a mesma coisa. Os metais nobres, eles não reagem, tem muita dificuldade para reagir com alguém, e os gases nobres dificilmente reagem também, se misturam com os outros. Bom, as outras funções que a gente tem são funções, propriedades físicas. Quais são elas? A densidade, o volume, o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Aqui a gente vai analisar apenas o crescimento de cada um. É interessante que vocês fixem sempre no geral. Como assim? É você saber identificar onde é que se encontram os metais mais densos, onde é que se encontram os metais mais volumosos. Na densidade, a densidade cresce das extremidades para o centro, de cima para baixo. Então, os metais que estiverem mais aqui nessa parte inferior central da tabela são os mais densos. Exemplo do ósmio, o irídio, o rênio. Então, esses metais têm uma densidade elevada, muito elevada mesmo. Diferente de outros metais, como o alumínio, que tem uma densidade, se comparada com esses metais, reduzida. O volume, o inverso aqui da densidade, ele cresce do centro para as extremidades. Então, o flúor é o elemento mais volumoso da tabela periódica. O elemento que a gente tem aqui no lado dos gases nobres com 7 camadas são elementos teóricos, ainda não dá para a gente fazer essa comparação. Então, o flúor é o elemento mais volumoso da tabela periódica. E o ponto de fusão e ponto de ebulição. Ponto de fusão e ponto de ebulição aqui talvez seja a propriedade que mais sofra distorções, porque você tem que considerar duas partes distintas. Primeiro aqui, se você considerar a família 1A e 2A, mais uma vez frisando que o hidrogênio não entra aqui, o ponto de fusão cresce, ponto de fusão e ebulição crescem de baixo para cima. Nas outras famílias crescem de cima para baixo. Então, quem tiver mais abaixo aqui na tabela tem maior ponto de fusão e ebulição. Aqui na família 1A e 2A é o contrário. Quem tiver mais acima tem maior ponto de fusão e ebulição. E o crescimento é do centro, das extremidades para o centro. O metal que tem maior ponto de fusão e ebulição é o tungstênio. Só que a gente tem que ter cuidado com isso aqui. Porque o carbono na forma do diamante, ele é o elemento que possui o maior ponto de fusão. Então, agora só o carbono na forma do diamante. Não sei se vocês conhecem ou conheceram lâmpadas incandescentes. São lâmpadas que tinham uns filamentozinhos, umas molinhas no centro da lâmpada, e que quando esse filamentozinho ele quebrava, a lâmpada queimava, não acendia mais, não refletia a luminosidade. Esse filamentozinho era feito exatamente do elemento tungstênio, que é o W. O W aqui na verdade é wolfrânio, que era o nome antigo do tungstênio. Então, por ele ter um elevado ponto de fusão, ele era utilizado nessas lâmpadas para conseguir suportar o calor e refletir a luminosidade. Tá bom? A gente para por aqui e vamos trabalhar alguns exercícios aí.